Olá, segundo ano, tudo bem? Como que vocês estão? Como é que passaram o feriado? Descansaram? Espero que sim. Estamos começando mais uma semana de aula, já estamos aí no quarto bimestre, no finalzinho, né, do ano letivo, finalizando alguns conteúdos. Então, vamos lá? Hoje, terça-feira, e nós teremos aula de matemática, ok? Pegue sua apostila aí, seu livro, e abra lá na página 147. Na aula passada, nós começamos a falar sobre localização, movimentação, simetria. Hoje nós vamos continuar falando sobre isso, tá? Temos algumas aulas aí de localização e também de simetria. Você vai conhecer o que é simetria. Vamos lá, então? Eu estou usando com vocês aqui o livro digital, tá? Então, ele é assim, tem que ficar fazendo e apagando conforme faz. Então, lá na página 147, vocês têm aí o quê? Um estacionamento. Atividade 6, observe esse estacionamento e responda as questões. Eu vou dar só um zoom aqui. Então, nós temos aqui o quê? Um estacionamento. A pessoa, né, entra por aqui a entrada, e sai por esse outro lado aqui, ó, do estacionamento. Deixa eu dar mais um. Isso, olha só. Aí aqui ele é dividido por linhas e colunas. O que são linhas? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 linhas. Olha só, essas são as linhas. E as linhas são na horizontal, tá? De um lado para o outro. E daí nós temos também as colunas nas verticais, tá? Aqui, uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Então, nós temos 7 linhas e também temos 7 colunas, tá? Sabendo disso, agora fica fácil de identificar. Então, aqui, por exemplo, a vaga de número 25, ela está na coluna B, na linha 4. E assim por diante, né? Por exemplo, o número 16 está na linha 6, na coluna C. Tá? Então, agora nós vamos fazer a atividade para identificar as vagas. Vamos lá? Então, ali, ó. Na entrada do estacionamento, o pai de Henrique recebeu um ticket que mostrava a vaga de maneira diferente. Olha só como que ele recebeu o ticket. No ticket não estava assim o número da vaga, tal. Não, estava assim, ó. Sua vaga se localiza na coluna C, na terceira linha. Qual é o número da vaga? Vamos ver. Coluna C, terceira linha. Vamos achar a coluna C? A, B, C. Terceira linha, de baixo para cima, tá? Porque ela tá vendo, ó, ela começa por aqui, ó. Terceira linha aqui, ó. C, terceira linha, vai ser o quê? Isso, escreve aí que a vaga dele é a vaga 19, isso mesmo, tá? Vaga 19 é a vaga dele. Qual é o número da vaga mais distante da entrada do estacionamento? A próxima é o quê? É a número 1. E a mais distante, que está mais longe? Tá lá no final, né? Qual será? A vaga 49, que é a última vaga, tá? Ela está mais distante de todas. Então, escreve lá, vaga 49, ok? Você consegue localizar uma vaga que se encontra à mesma distância da entrada e da saída do estacionamento? Não, não é possível, né? Não tem nenhuma vaga que tenha a mesma distância da entrada que a saída. Se nós formos pelos números, né? Talvez o número 25 até poderia, mas em questão de distanciamento, não tem, tá? Sempre vai ficar mais perto de um ou mais perto do outro. Então, só escreve um não lá, tá? Bem fácil essa parte, né? Esse conteúdo, na verdade, é bem gostosinho de trabalhar, porque ele é muito fácil.
Então, ok? Lá na página 148, nós vamos falar um pouquinho agora sobre simetria. Você sabe o que é simetria? Então, a professora vai explicar para vocês. Simetria é quando nós dividimos algo e as duas partes são iguais, exatamente iguais. Nisso, nós encontramos uma simetria. No dicionário, simetria significa que quando A consiste na união e conformidade das partes de um trabalho, em relação à sua totalidade, né? Tanto na altura quanto na largura. Então, quando nós dividimos algo e as duas partes são iguais, nós falamos que ela é simétrica. Quando não é igual, tá? Dá uma diferençazinha um para o outro, nós falamos que ela é assimétrica, tá? Então, quando tem simetria, simétrica. Quando não tem simetria, assimétrica. Aí nós temos algumas placas aqui, na página 148, olha só. Estacionamento regulamentado, essa placa com esse E, né? Quer dizer que pode estacionar ali. Siga em frente, quer dizer que você pode continuar nessa direção. E dê a preferência, quando você vê essa placa aí, geralmente, né, tem o quê? Um cruzamento. Tá falando que é para você, ó, dar uma reduzida, dê a preferência para quem? Para outras vias, ok? Então, agora você vai pegar uma régua, tá? Para fazer essa atividade é necessário uma régua. E você vai dividir a placa ao meio, porém na linha horizontal. E você vai perceber que a imagem tem simetria. Vamos fazer? Pega a sua régua e crava aí no meio, ó. Olha que interessante. Os dois lados se tornaram iguais. Então, nessa placa, houve simetria. Aqui também, vamos lá, bem no meio, mesma coisa. Olha só que aqui já foi na vertical, né? Olha lá que legal, eu cortei a flechinha ali ao meio e as duas bandas ficaram iguais. Tobias observou a placa ao lado e falou para o seu pai que ela poderia ser dividida em duas partes iguais. Você concorda com ele? Nós acabamos de fazer, então, sim, nós concordamos sim, né? Ela mostrou sim que tem simetria. Mas de que linha? Na vertical. Então, você vai escrever aí, tá? De que forma ela teve simetria? Cortando na vertical. Assim, ela teve simetria. Ok? Na última aula de matemática, Camila aprendeu que essa placa tem mais de uma linha de simetria. Desenhe todas as linhas de simetria possíveis. Nós teremos várias linhas de simetria aqui. Primeira, como? Na vertical, olha só, dividir de um lado. E no ângulo, provavelmente deve ter uns 45 graus aqui, ó. Parece um escudo, né? Aqui, aqui. Olha que interessante. Partes aqui, ó, todas ficaram iguais. Então, sim, tem simetria, sim, tá? Legal, né? Agora, aqui na atividade 10, em alguns lugares do Brasil, o único transporte disponível é o barco. Complete a seguir o desenho desse veículo para que ele se torne simétrico. Então, você vai observar bem. Utiliza a régua, tá? Por favor. Então, você vai observar bem e você vai fazer ali, completar o barco certinho. Então, você vai contar ali, começa por baixo, tá? Aqui, ó. Tem quantos quadrinhos preenchidos? 1, 2. Então, do outro lado faz mais 2. 1, 2. Se você seguir certinho de um lado, você consegue do outro. Ó, aqui, essa curva aqui tem o quê? 1, 2 também. Vamos lá, 2 também. 1, 2. Aqui é assim, ó. E aqui, 1, 2, 3, 4. 1. Aí, errei aqui, peraí. 1, 2, 3, 4. Oh, tá ficando igual. E agora, só descer aqui, né? Muito bem! E agora, faça uma linha de simetria no desenho. Então,
Conseguimos fazer o desenho? Sim. Agora, você vai fazer um eixo para dividi-la. O eixo é essa linha aqui que nós vamos cortar, tá? Ó, esse aqui é o eixo. E pronto, ambos têm simetria agora. Tá certo? Agora você vai pintar de verde o lado esquerdo do barco. Todos os quadradinhos você vai pintar, tá? Vamos lá, de verde, mas no caso de vocês vai ficar mais claro, né? De um lado verde e do outro lado vermelho. Lado esquerdo, verde, lado direito, vermelho. Assim, ó, você vai pintar completando tudo, tá? Mas é claro que no de vocês não vai tampar igual tampou aqui, tá? Então, depois que você terminar de pintar, você vai escrever ali. Qual é a cor que teve mais quadradinhos pintados? Teve diferença? Teve algum lugar que teve mais ou menos? Não. Ambos os lados, os dois lados, tiveram a mesma quantidade de quadradinho, porque senão não era simétrico, tá? Então, o que isso mostra sobre essa figura? Que ela é simétrica. Vamos escrever, então? Então, você vai escrever lá. As duas cores tiveram a mesma quantidade. O que isso quer dizer? Isso diz o quê? Que ela é simétrica. Olha, que legal. Então, essa imagem aqui é simétrica. Muitas coisas na natureza são simétricas, mas algumas não. Por exemplo, o nosso corpo, ele não tem simetria. Normalmente, né, se você for dividir ao meio, um lado dá um pouquinho de diferença do outro. Por exemplo, se eu pegasse um eixo aqui, uma linha, e dividisse aqui o meu rosto, eu ia conseguir observar alguns detalhes. Poucas diferenças, mas não é simétrico, não. O olho, né, tem uma diferençazinha pro outro, um lado mais caidinho. O meu nariz, nos vídeos gravando para vocês, eu percebi que tem bastante diferença. Um lado é mais abertinho, a boca, as bochechas, né? O rosto não é total simétrico. Tem umas coisinhas assim que não dá essa simetria, né? Outra coisa, normalmente o lado que você desenvolveu mais, por exemplo, se você é destro, você vai sempre usar primeiro o lado direito, né? O seu corpo já direciona para o lado direito. Então, por você estar usando mais, exercitando mais esse lado, ele vai desenvolver mais. Pode ser que, né, que o braço seja um pouquinho mais grosso, não aquela coisa visível que dá para ver que é torto. Não, mas uma diferençazinha, né? Nas mãos, nos pés, inclusive eu tenho um pé maior que o outro. E há muitos anos atrás, quando eu trabalhava como vendedora em uma loja, eu já tinha percebido isso, que muitas pessoas têm essa diferença, né? O pé é um pouquinho diferente do outro. Então, né, normalmente nós não temos, e é natural, nós não temos essa simetria, não ser 100%, né? Isso que faz de nós quem somos, ok? Vamos lá para a próxima página, então. Página 149. Aqui nós temos uma placa. Olha lá. Ronald percebeu que alguns elementos na placa apresentam simetria. Observe a imagem e responda questões. Vamos primeiro para os numerais. Quais deles apresentam simetria? Vamos ver? Para saber se tem simetria ou não, o que nós temos que fazer? Cortá-lo ao meio, o eixo ali. Então, vamos lá cortar ali os números e veremos quais têm simetria, quais não têm simetria. Pronto, ficou meio tortinho esse aqui, mas deu para ver. Então, aqui dos números, quais deles tiveram simetria? Ó, o número 330. Porque aqui, ó, os números zeros até que sim, mas aqui o 1, né, não dá, aqui também no 5 também não. Então, qual apresentou simetria? O 330. Este número corresponde à distância para chegar em qual cidade? Na cidade de Pelotas. Escreve lá. Lembrando que Pelotas é o nome próprio. Sempre comece com a letra maiúscula, se você estiver escrevendo na cursiva, tá? Aqui na C. Todas as vogais da palavra uruguaiana apresentam simetria? Vamos ver? Uruguaiana. Então, vamos cortar lá. Somente as vogais, tá? A, E, I, O, U. Tiveram? Sim.
Na verdade, todas terão simetria, né? Das vogais, você depende do jeito que corta. Então, sim, tá? Todas as consoantes da uruguaiana tiveram simetria? Não sei, vamos ver. Consoante agora. Vou até mudar de cor aqui. Marrom aqui, vamos ver. Ficou até meio torto ali, mas tiveram simetria? Não, a letra R, a letra G, ó. A letra N talvez até que fique igual, né? Se virar para ambos os lados. Então, não tiveram simetria não, tá? Marca aí. Aí aqui embaixo, a imagem a seguir é formada por duas partes simétricas. A linha vermelha mostra o eixo da simetria. Se dobrarmos a imagem nesse eixo, colocando uma metade sobre a outra, veremos que as duas partes são exatamente iguais. Então, o que eu falei na natureza, existem algumas coisas que são simétricas. Olha aí a borboletinha, as asinhas delas são iguais. Os dois lados, né? Tem simetria. Ela fechou a asinha ali. Pensou se tivesse diferença? Será que ela ia conseguir voar? Uma asinha menor do que a outra? Acho que não, né? Ia pesar muito para um lado, tadinha, não ia conseguir, não. Então, nós vemos que na natureza, muitas coisas têm simetria. É muito legal de ver, né? Então é isso, meus amores. Fácil, né? Ah, esse assunto é uma delícia. Esse conteúdo é uma delícia. Eu coloquei lá no grupo 2 atividades. Você vai completar a estrela e a bandeira do Brasil. Se puder, faça. É bem legal, tá bom? É isso, então. Um beijo. Faça as atividades. Tem algumas atividades avaliativas no cronogramas passados aí, que elas vão até o dia 16. Dá uma olhadinha. Se não enviou, envie. Se já enviou, tá ok. Ok? Um beijo, até amanhã. Tchau.